Bem, pessoal, eu sou a Alexandra, sou a tutora virtual e nós vamos estudar hoje um pouco sobre a importância da comunicação escrita no ambiente profissional. Nós sabemos que a comunicação é algo essencial para as relações humanas e quando nós estamos, então, lidando com a comunicação dentro do ambiente de trabalho, nas relações de trabalho, nós sabemos que isso é de extrema importância e ganha uma outra configuração, diferente inclusive das nossas relações pessoais, das nossas relações familiares, das relações entre amigos, por se tratar de um ambiente diferente. Então, o sucesso profissional muitas vezes está atrelado justamente à nossa capacidade linguística, à nossa capacidade de adequação da nossa linguagem às diversas situações de uso. Então, quando falamos em textos escritos, então, nós sabemos que há, em muitos casos, uma dificuldade enorme, certo receio e insegurança na hora de se produzir um texto escrito. Então, não existem fórmulas mágicas, como podemos observar aqui, mas é necessário um processo de planejamento para que os objetivos propostos pelo meu texto escrito sejam de fato alcançados. E quando eu falo em planejamento, algumas perguntas precisam ser feitas. A primeira delas é a seguinte: o que eu vou escrever? É fundamental que eu saiba o que eu vou escrever, tendo em vista que o fluxo do meu pensamento certamente é muito mais veloz do que a minha capacidade de escrita. Então, nesse sentido, se tentarmos escrever da forma como pensamos, sabemos que o nosso texto não será um texto de qualidade. E é o que muitas vezes muitos de nós fazemos. Tentamos escrever acompanhando a velocidade do nosso pensamento e aí nós perdemos muitas vezes o foco e o resultado é que temos um texto escrito de má qualidade. Uma outra pergunta importante é para quem eu vou escrever. Dependendo da pessoa a quem eu dirijo o meu texto, eu vou utilizar esta ou aquela forma de falar, esta ou aquela forma, esta ou aquela linguagem, este ou aquele vocabulário. Então, a seleção que eu faço vai depender do alvo, do público ou do destinatário que receberá a minha produção escrita. Por que eu vou escrever? Qual o motivo que está me levando a escrever? Então, eu preciso ter claros os motivos e também os objetivos, porque dependendo deles, eu utilizarei esta ou aquela estratégia. Então, as coisas mudam. Então, para que eu possa planejar o meu texto, eu preciso ter conhecimento claro do que vou escrever, para quem vou escrever, por que vou escrever, quais são os meus objetivos. Então, são questionamentos essenciais para que tenhamos um texto de qualidade. Uma outra questão também muito importante é que um texto escrito ele precisa estar dotado de determinadas características de qualidade para que tenhamos então um texto bom. Um aspecto importante, que inclusive nós já falamos em outro momento, ainda no nosso curso, no módulo 1, é a concisão. Concisão é nada mais nada menos do que a exposição das ideias com a menor quantidade possível de palavras. Então, um texto conciso é aquele texto que traz uma alta carga de informatividade com uma quantidade reduzida, digamos assim, de palavras. Eu não preciso falar muito para dizer o que quero. Eu preciso planejar bem para ter, então, um texto escrito com qualidade e de uma maneira concisa. Então, o texto conciso é o oposto exatamente do texto prolixo, que é nada mais nada menos do que aquele texto em que se fala muito e termina se dizendo muito pouco. Então, é preciso perceber que existem uma espécie de hierarquia entre as ideias. Então, quais são as ideias primárias? Quais são as ideias secundárias? O que de fato é relevante? O que eu posso dispensar na produção desse meu texto escrito? Então, tendo isso em mente, eu posso planejar melhor o meu texto e posso, então, a partir daí, conseguir produzir um texto escrito de maior qualidade.
Uma outra questão também extremamente importante é que diz respeito à correção gramatical. O domínio do conhecimento de normas gramaticais é extremamente importante, não apenas por uma questão de luxo, não apenas por uma questão de status, mas porque também muitas vezes aspectos gramaticais são responsáveis pela não compreensão ou pelo prejuízo em determinados textos escritos. Então, dominar as regras da gramática é extremamente importante para que se queira, para que se consiga produzir um bom texto. Além de revelar o seu conhecimento da norma culta de nossa língua, o que é importante em ambientes de trabalho, determinados erros gramaticais também podem comprometer a clareza, a coesão e a coerência de um texto. Colocamos aqui um exemplo de uma frase simples que, dependendo da pontuação, ela terá o seu sentido alterado. No primeiro caso, nós temos: meu tio, que é advogado, defendeu o réu. A escolha da pontuação, o isolamento da oração adjetiva destacada aí no meio do período, esse isolamento por vírgulas vai ser determinante para o sentido global do texto, da frase. Isso porque, neste caso aí, eu tenho a informação clara e precisa de que eu tenho apenas um tio. Então, este único tio que eu tenho, ele é advogado e foi ele quem defendeu determinado réu. Já na frase 2, já sem nenhuma pontuação, além do ponto final, não temos aqui a marcação de vírgulas isolando a nossa oração adjetiva. Nós temos, então, a informação que está sendo dada é de que eu tenho pelo menos 2 tios e que um desses tios que eu tenho é advogado e foi justamente ele quem defendeu o réu. Então vejam o quanto é importante saber pontuar um texto, porque dependendo desta ou daquela forma, dependendo da intenção que eu quero trazer para o texto, da informação que eu quero dar ao texto, eu tenho então que pontuar ou não. Vai depender da necessidade ou da informação que eu queira de fato trazer. Isso é apenas um exemplo, mas nós temos uma infinidade de outros exemplos que mostram o quanto é importante o domínio das regras gramaticais para a produção de um bom texto escrito. Então, é importante também lembrar que, a partir de 1º de janeiro deste ano, 2013, está em vigor única e exclusivamente o novo acordo ortográfico. A antiga regra já não é mais válida. Então, é importante que nos lembremos disso. Então, o domínio das regras gramaticais pode e é muito importante para o nosso sucesso profissional. Uma outra questão também fundamental é a clareza do texto. A clareza, de acordo com o Manual de Redação Oficial da República do Brasil, é um texto que é a qualidade que possibilita uma compreensão imediata por parte do leitor. Então, é uma clareza, a clareza então é uma qualidade básica para qualquer texto oficial, comercial, jurídico, acadêmico. Então, para que um texto seja claro, são necessários também alguns aspectos importantes, algumas características importantes que podem facilitar na construção de um texto efetivamente claro. Então, as frases devem ser especialmente curtas. Períodos muito longos tendem a ser confusos. Há pessoas que escrevem, por exemplo, 10, 12, 15 linhas com um único ponto final. E isso compromete a clareza do texto. Então, não tente também parecer mais culto do que de fato é. Porque nessa tentativa, muitas vezes você pode, por não conhecer determinado significado de uma palavra, você corre o risco de errar na hora do emprego dessa palavra. Uma outra questão também importante é o cuidado com a ambiguidade. A ambiguidade é válida e é importante para determinados gêneros textuais. Quando nós tratamos, por exemplo, de textos publicitários ou de piadas, a ambiguidade é extremamente válida e importante. Mas, quando tratamos de textos profissionais, de textos acadêmicos, de textos jurídicos, de textos comerciais, então ela passa a ser não uma qualidade, não uma mera característica, mas ela passa a ser um problema.
Então, a ambiguidade é quando nós temos mais de uma possibilidade de interpretação para um enunciado, e ela precisa e deve ser evitada. A coesão textual também é outro elemento fundamental. As partes do texto precisam estar ligadas de uma forma correta, porque a ligação correta também favorece a construção do princípio de coerência do texto. Assim, coesão e coerência estão ligadas entre si, de modo que andam juntas e são responsáveis pela qualidade do texto. Vejamos aqui o exemplo. Subi a porta e fechei a escada, tirei minhas orações e recitei os meus sapatos. Desliguei a cama, deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Percebemos que a relação estabelecida entre os verbos e os objetos não está correta. Ninguém sobe uma porta, não se fecha uma escada. Ninguém desliga a cama e não se deita na luz. Então, em função disso, nós temos um texto incoeso e incoerente também. Então, mas cuidado com a observação aqui. Há uma infinidade de erros gramaticais capazes de destruir a coesão e a coerência de um texto. Citamos apenas a pontuação, mas a utilização de pronomes, a utilização de uma série de elementos, como preposições e conjunções, também podem prejudicar a clareza, a coesão e a coerência de um texto. Uma outra questão também fundamental é a adaptação da linguagem à situação específica de uso. Essa adaptação é fundamental, gente, porque nós precisamos pensar o seguinte: é imprescindível que se saiba adaptar a linguagem às situações de uso e aos devidos ambientes. Não se concebe, por exemplo, a utilização de abreviações que são típicas da internet e que nós muitas vezes visualizamos em textos que estão circulando fora da internet. Em textos escritos, em ambientes de maior formalidade ou para ambientes de maior formalidade, utilizações desse tipo precisam ser abandonadas e a forma tradicional, normatizada pela nossa gramática, precisa ser observada. Da mesma forma como também não é adequado, por exemplo, entre amigos, numa situação de lazer, numa situação de descontração, nós utilizarmos uma linguagem excessivamente rebuscada, marcada por um vocabulário excessivamente elevado. Assim pareceremos estar muito mais acima ou fora daquela situação real de uso. Então, a adaptação da linguagem, a forma como eu devo falar, deve e precisa estar marcada de acordo com a necessidade e a situação real de uso em que eu estou inserido. Então, é importante que observemos o seguinte: não é difícil escrever, é necessário para isso apenas treino e dedicação. Então, bons textos, bons estudos, boa produção escrita para vocês.